qual será a nota mínima para passar no Enseja? Você sabe a resposta? Bom, pessoal, a nossa resposta está sempre dentro dos editais, que todos os anos o INEP divulga aqui para a gente. Bom, e a resposta ela é muito simples. A nota que você tem mínima para você passar, né, nota mínima, ou seja, aquela que você precisa passar, inclusive essa mesma nota, é de 100 pontos. E eu vou te explicar como é que funciona. Se você olhar seu edital, ele vai falar que os 4 eixos que você vai fazer, eles são independentes. Ou seja, uma nota, ela nunca transfere para outra, tá? Inclusive entre os anos. Então, se algum ano você não passar nesse eixo, ano que vem, nenhuma dessa nota você pode levar para o ano seguinte. Legal? Outra coisa, fui muito bem numa prova, fui muito mal na outra. Pode transferir nota? Também não pode, elas são independentes. Legal? Bacana. Bom, e aí o que acontece? A sua prova, cada eixo, redação é uma outra história que a gente já conversa. Mas para você passar, você precisa atingir 100 pontos. E aí o que acontece? Cada eixo você tem uma nota que varia entre 60 pontos e 180 pontos. Heitor, acertei as 30 questões que aparecem no dia da minha prova, 180 pontos. Heitor, fiz as 30, mas eu errei as 30. Você não vai ter 0, vai ter 60. Legal? Bacana. E aí, para você passar? Ela é um pouco menos do que metade, né? Se você fizer a média, daria ali 120 pontos, porque você estaria com entre 60 e 180, então você teria essa média. Porém, contudo, todavia, entretanto, não é assim, você não tem que atingir 120, você tem que atingir 100, ou seja, menos do que a metade. Então, resumindo, quantos pontos eu preciso acertar? E aí vem a grande questão do Enseja. Acontece que algumas questões valem mais do que outras nessa prova. Paciência, pessoal, é o critério do Enseja, tá? Heitor, quais questões valem mais? Bom, a gente sabe que o Enseja pelo menos divulga isso, né? Que algumas questões valem mais do que outras. Ou seja, elas são divididas em questões fáceis, em questões médias e questões difíceis. E não adianta, a gente não sabe quais são de cada uma delas, tá? Tem muito lugar aí que vai te falar, não, as 10 primeiras são mais fáceis, e aí depois vai corrigir a prova e falar, ó, essas questões aqui são difíceis, essas são fáceis. Pessoal, tudo balela, tá? Isso não está em lugar nenhum, simplesmente da cabeça da pessoa, que a pessoa inventa só para ganhar visualização. Então é o seguinte, a verdade é, ninguém faz a mínima ideia quais são as fáceis e difíceis. A gente acha, nós professores achamos que aquela é fácil, mas não quer dizer que o INEP concorde, tá? O INEP simplesmente pode falar que essa aqui é fácil, é a difícil, e a outra que é difícil, é a fácil. Eles não falam quais que é cada uma delas. É a verdade, tem que ser transparente. Heitor, qual que vale mais? Aquelas que são mais fáceis, tá? E eles fazem isso justamente para aqueles que não chutam. Isso é a justificativa deles, não é do Heitor, é deles. Que aqueles que nunca estudaram e estão chutando só, não tenham vantagem sobre aquelas pessoas que estudam. Eles partem do princípio que, se você está estudando, obviamente que as mais fáceis você acerta. Na prática, isso aí não é bem assim, tá? Porque são vários fatores que podem te influenciar no acerto. Inclusive a questão emocional, questão mental, mas a gente conversa em outro momento, tá? Mas o Enseja fala isso, ou seja, tem questão lá que vale mais. Então, quanto que vale cada questão exatamente? Não fazemos a ideia. Mas, mediante a análise que a gente faz, baseando nessa conta que eu falei de porcentagens de acertos entre 60 e 180, e também no reflexo de vários alunos que a gente acompanha ao longo dos anos, a gente chegou na seguinte conta, e isso é certeza. Pessoal, se você acertar 14 questões em 30, certeza que você passa no eixo, independentemente de quais são fáceis ou difíceis. Tanto faz. Acertou 14, você tem a sua aprovação, tá? Nunca até hoje quem tem acertado 14 não tenha passado. Então a gente usa isso como margem de segurança. Agora, Heitor, teve gente que passou com menos? Nossa, teve sim, muita gente, tá bom? Teve gente que já passou com 13, com 12, com 11, com 10 e com 9. Tem muitos relatos, pessoal, de alunos, principalmente em matemática, né? Porque mediante o acerto aí de todo mundo, em matemática onde o pessoal vai pior. Então, assim,
Tem muito relato de aluno que acerta apenas 9 questões, acerta as 9 mais fáceis da prova de matemática e passa, tá bom? Porém, eu vou ser muito sincero, tem aluno que acerta 13 e não passa, mediante isso que eu falei para vocês. Então, resumindo, 14 pontos dos 30 que você vai ter na sua prova, passou, parabéns. Heitor, entre 9 e 13 você pode ou não passar, tá? Mediante isso que eu falei para vocês, os critérios todos que eu disse. Heitor, 8 para baixo. Bom, pessoal, até hoje nunca tivemos nenhum relato em nenhum lugar de alunos que acertaram 8 questões ou menos e passaram. Eu ouvi falar alguém na internet, a pessoa conferiu errado, viu o gabarito errado. Pessoal, 8 ou menos, matematicamente falando, não tem como a pessoa ter acertado, passar, tá bom? Então, para garantir a sua aprovação, você tem que acertar 14. Entre 9 e 13, pode ser ou não que você passe, tá? Se acertar as mais fáceis, com certeza você tem muito mais chance de passar. Heitor, acertei 12 ou 13, mas foram as mais difíceis, pode ser que você não passe, tá bom? Infelizmente, essa é a verdade. Agora, 14, não importa quais sejam, eu te garanto que você tem a sua aprovação. Ou seja, menos do que a metade, né? Metade de 30 seriam 15 no caso. Então, você tem ali sua aprovação garantida. Legal, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, sabe, tô aqui para te ajudar, hein? Obrigado por ter visto mais um vídeo aqui do Conquiste Seus Sonhos. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.